Olá pessoal, eu sou o Rafael e esse é o terceiro episódio da série A Caminho da Luz. Nos 2 primeiros episódios da série, vimos a formação do nosso planeta e a formação da vida na Terra. Chegamos a questionar no segundo episódio se a vida teria começado com Adão e Eva. E nesse episódio nós vamos falar sobre aqueles que deram origem à lendária história da queda do paraíso. Então venham comigo para conhecer mais um pedaço da nossa história. Olhando para o céu estrelado do Nepal, vemos a constelação de Touro e a sua estrela mais brilhante que chamamos de Aldebaran. Do lado esquerdo desse mesmo céu, podemos observar a constelação do Cocheiro, a 42 anos-luz da Terra, com a sua estrela mais brilhante chamada Capela. De todas essas estrelas que fazem parte dessa constelação, vamos dar um foco maior na sua estrela principal. Capela é um sistema quádruplo, com um par de estrelas gigantes amarelas e um par de estrelas anãs vermelhas. Vejam a diferença de tamanho comparando com o nosso Sol. Quase todos os planetas que fazem parte de Capela já se purificaram física e moralmente. A Terra ainda está caminhando por essa estrada evolutiva. A fase que a gente se encontra hoje ainda está muito voltada para o eu. O egoísmo, a vaidade e o orgulho ainda é muito presente em nós. Estamos trabalhando para reduzir esses sentimentos a cada dia e a cada experiência que a gente passa nesse planeta escola chamado Terra. Em João, capítulo 14, versículo 2, Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa mesma frase foi utilizada como título do terceiro capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, os espíritos classificaram os mundos habitados em 5 diferentes categorias. Primeiro temos os mundos primitivos, onde as almas realizam as primeiras encarnações. No segundo ciclo, temos o mundo de provas e expiações, que é a atual fase do planeta Terra. Em terceiro, temos o mundo de regeneração. Em quarto, os mundos felizes. E por último, os mundos celestes. Hoje estamos vivendo uma fase de transição, para que o nosso planeta possa progredir e passar para um mundo de regeneração. Há muitos milênios atrás, um dos orbes de Capela estava passando pela mesma mudança que estamos vivendo hoje. Quando Capela estava passando por esse período, haviam milhares de espíritos rebeldes que lá viviam e estavam atrasando a evolução dos demais habitantes. Para que Capela pudesse dar o próximo passo, seria necessário retirar do planeta todos esses espíritos rebeldes que não estavam acompanhando o progresso do planeta. Assim como na escola temos alunos que passam de série quando são aprovados, e temos aqueles que não vão bem nas provas e acabam repetindo de ano. E foi exatamente isso que as grandes comunidades espirituais diretoras dos cosmos fizeram. Os capelinos que foram aprovados nas provas e expiações do planeta deram o próximo passo e entraram todos juntos nessa nova fase de Capela como mundo de regeneração. Já aqueles que não conseguiram essa aprovação, estes foram enviados para o nosso planeta Terra, tendo a oportunidade de recomeçar e aprender nesse novo lar. Jesus, o governador do nosso planeta, acolhe todos esses espíritos vindo de Capela em seus braços. Aquelas almas angustiadas e aflitas deixaram para trás um mundo de afetos, por causa dos seus corações que ainda estavam endurecidas no mal. Teriam eles que reencarnar no meio de seres ignorantes e primitivos, com a lembrança de um paraíso perdido. Essas almas passariam muitos séculos longe da sua terra natal. Jesus abraça aquelas almas e mostra as imensas lutas que estavam acontecendo aqui na Terra. Ele abençoa esses espíritos e promete auxiliá-los nessa nova jornada de aprendizado. E diz ainda que ele próprio desceria até a Terra num futuro próximo. Quando os capelinos chegaram na Terra,
Os trabalhadores do Cristo estavam realizando as últimas experiências biológicas para aperfeiçoar a raça humana. Se as observações de Mendel fossem realizadas naquela época, não seria possível encontrar uma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia determinar como hoje as expressões dos genes. As células iriam passar ainda por um longo processo de aperfeiçoamento durante muitos anos, até chegar na sua expressão definitiva, já visando as organizações futuras. Os capelinos começam a reencarnar na Terra, iniciando nas regiões mais importantes que as tribos e as famílias primitivas descendentes dos primatas se localizavam. A maioria começou na Ásia, de onde atravessaram o Canal de Suez para a África, estabelecendo na região do Egito. Depois os povos caminharam até a Atlântida, onde inúmeras regiões da América ainda guardam vestígios daquela época. Com a chegada dos capelinos na Terra, dá-se origem à raça branca no planeta, que antes era habitada somente pela raça negra e amarela. Infelizmente, esses homens brancos não puderam compreender as lições do Cristo. A maioria deles levaram séculos de sofrimento até conseguirem retornar ao sistema de Capela. Alguns até hoje continuam na Terra com grandes débitos com a humanidade. As raças adâmicas guardavam uma vaga lembrança de todo esse processo de exílio. As tradições do paraíso perdido passaram de geração a geração, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Com o passar dos anos, aquelas almas foram se reunindo em 4 grandes grupos. Essa união foi realizada de acordo com as afinidades sentimentais e linguísticas que eles já traziam de Capela. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram a civilização do Egito, o povo de Israel, a civilização hindu e, por último, o grupo dos Árias. Desse último grupo descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia, incluindo os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Tendo ouvido do Divino Mestre antes de nascerem na Terra, os capelinos guardaram dentro de si as promessas do Cristo. Jesus, para manter a sua mensagem entre eles, enviava periodicamente seus missionários e mensageiros. Na China milenária, os enviados do infinito já falavam de um Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito já esperavam com suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a sua história evangélica, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito de todos os habitantes da Terra. Todos os povos do planeta o esperavam. Todos queriam encontrar em seu caminho o Divino Mestre. E aí, pessoal? Gostaram do 3º episódio da série? Apesar dessas almas terem sido exiladas de Capela, elas já traziam uma certa bagagem de lá e puderam contribuir muito com o nosso crescimento espiritual e intelectual. Nos próximos episódios da série, nós vamos falar um por um de cada civilização formada pelos capelinos, começando pelos egípcios. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse episódio, não esqueça também de dar o like e se inscrever no nosso canal. Então eu encontro vocês no próximo episódio. Tchau!